ter um relato de uma dessas vítimas. Obrigado por a senhora estar conosco aqui hoje, expondo, né, o que a senhora passou. Há quanto tempo a senhora conviveu com o seu companheiro dentro dessa situação? Quando eu conheci ele, eu era muito nova, né? Ele é de São Bernardo, eu sou de São Paulo, né? E nós viemos de lá pra cá, já faz uns 13 anos que a gente tá morando aqui. Minha filha mais velha é de lá e a caçula nasceu aqui. Eu conheci ele quando eu tinha 14 para 15 e ele 19, né? Eu era muito nova. E meus pais recentemente separados, né? E eu me apeguei muito com ele. Eu era muito nova, não sabia muito assim, muito bobinha, sabe? Que é 14 anos, não Começando a sabe vida, né? nada, é. E então eu me apeguei muito com ele, meu primeiro namorado, eu frequentava muito a casa dele, eu viajava com a família dele, né? Foram 7 anos de namoro. E, eu já percebia umas atitudes estranhas dele, assim, de ser agressor, agressivo, né? Quando contrariava ele, né? Ele sempre foi muito mimado, né? Até hoje não suporta escutar um não, né? E quando a gente discutia, brigava, ele era agressivo, com palavras, sempre foi. E teve uma vez que a gente discutiu, quando a gente namorava, e eu me tranquei. Ele deu um soco na parede, eu me tranquei, eu fiquei assustada, me tranquei no quarto, ele quebrou a porta também. Aí veio Nossa. com agressividade pra cima de mim, sabe? Isso dentro do namoro ainda. É. E aquilo me. Só que a gente continuou namorando, sempre muito ciumento, sempre foi muito ciumento. Sempre, sempre. E, e logo depois, com 20 anos, eu fiquei grávida da minha filha mais velha, né? Eu morava com meu pai, trabalhava com meu pai. E de tanto ele insistir, mas insistência assim, diária, de eu ir morar com ele, né? E aí eu fui morar com ele, eu já tava com a barriga grande já há mais de 5 meses já. Aí eu fui morar com ele. Só que ele me agrediu também quando eu tava grávida, Meu né? Me deu um Deus. chute, Você grávida te chutou. eu grávida, né? Eu fui morar com ele em São Bernardo, né? Na casa da família dele, né? Eu morava ali. E sempre fazia de tudo E lá. te chutou por ciúmes. Quando começa com ciúmes, com discussão, com xingamento, né? E eu tinha que ficar quieta, não podia falar nada. Se eu batesse de frente com ele também, piorava a situação, Ixi, apanhava mais. né? Ele sempre foi agressivo. E, e quando eu tava grávida da minha filha, ele me agrediu também. Sempre, desde quando eu fui morar lá, eu sempre almoço, limpava a casa, enfim, trabalhava na casa, Você foi morar com a né? família Fui dele. morar com a família dele, Hum. entendeu? E mesmo com a família ali, ele agredia você. É. Mas ele é agressivo com todo mundo. Até com os pais. Já virou uma mesa já em cima do pai dele, com Nossa, todo o almoço que eu tinha acabado de fazer, meu Deus. panela, foi tudo pro chão, Então, um temperamento explosivo, né? né? Já agrediu os sobrinhos também, entendeu? Espancou um até e o outro ele agrediu também. Sempre foi agressivo, E sempre foi. mesmo com o nascimento da filha, ele continua assim? Assim, sim, a minha filha, quando era mais velha, ele já bateu nela 2 vezes, de deixar as pernas dela roxa. Nossa, depois que nasceu então sua filha, as agressões passaram para a menina. Na fase da adolescência dela. Na fase da adolescência dela teve agressão, sim, de feia, né? Das pernas dela ficar roxa. E foram 2 vezes que aconteceram isso. Meu Deus. E ao longo dos anos ele falava que. Então, aí quando a minha filha nasceu, ele me levou rapidamente no cartório, entendeu? A pressa dele era tanta de eu casar logo no cartório, de eu assinar, e eu acabei assinando, nem vi o que eu estava assinando, porque eu tinha acabado de ter bebê, tava com os pontos, tava com a cinta ainda, né? E a pressa dele era tanta, ele falava que ele precisava fazer uma limpa no meu sobrenome e deixar só o dele,
né? Tanto é que meu sobrenome só tem o sobrenome dele, né? Ficou meu nome e só o sobrenome dele. Nossa. Isso é uma imposição dele. Ele falava que tinha que fazer uma limpa e foi lá no cartório, fez isso. E eu acabei assinando o documento que nem eu sabia que eu estava assinando, né? A minha filha tinha 7 dias de nascida, né? Tava com os pontos, tudo, né? Então você vê que a importância dele ali era assinar rápido ali e pronto, né? E depois, no decorrer dos anos do relacionamento, as coisas foram só piorando. As coisas foram só piorando. Eu tive tudo quanto é tipo de violência. Agressiva, sexual, psicológica, tudo, tudo. Depois que eu me separei dele, que eu já não aguentava mais, né? Quando eu passei a falar não para ele, né? Foi quando a minha filha caçula, quando a gente veio morar para cá, também insistência muito dele de eu vir morar para cá. E ele que trouxe você para o Mato Grosso do Sul? Insistiu muito para mim vir para cá, tanto é que meus pais falaram, não vai, se fosse você eu não ia, né? Por causa de todo o histórico, né? Tudo. Já fui parar 2 vezes no hospital. Mas por conta das agressões? Né? Por causa das agressões. Meu Deus, ele né? espancava, braço, então. Eu tenho foto do braço, inclusive tá ao longo do processo, do meu braço enfaixado, entendeu? Da minha costela trincada. E você chegou, que foram 7 anos de namoro, 21 de casado, um total de 28 anos E de lá eu vim, de tanto ele insistir, eu vim morar pra cá. E veio pra cá, um total de 28 anos. Né? Nesse período, você chegou a procurar ajuda, tentou ou não? Sim, passava por psicólogo, já passei por psiquiatra e passo até hoje. Até hoje. Do trauma. Né? Até hoje eu passo por psiquiatra, tomo uns remédios controlados, tá tudo nas guias dos remédios que eu tomo, todo o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, tá tudo, eu faço pelo SUS, tá tudo no processo também. E qual foi o pior ataque dele contra a senhora, assim, de agressão? Olha, eram xingamentos, a minha filha mesmo já presenciou, minha filha mais velha já presenciou a agressão dele. Se contrariasse ele ficava nervoso, ele me agredia com tapa na cara, puxão de cabelo, entendeu? Já me puxou de cabelo escada abaixo, entendeu? Porque eu não queria fazer o que ele queria, né? E quando eu fiquei grávida, aí eu vim pra cá, de tanta insistência eu vim pra cá. E quando eu fiquei grávida da minha filha caçula, no começo foi uma gravidez de risco, porque o útero ficou baixo e o médico pediu muito repouso, né? E eu fiquei assustada de perder ela, né? E eu fiz uma promessa naquele dia, fiz uma promessa para Deus que eu nunca mais, eu sou evangélica, batizada, frequento a igreja, tudo, há anos, desde lá de São Paulo. E eu levo muito a sério, sabe? Religião, assim, com Deus, assim, eu levo muito a sério. E fiz uma promessa que eu nunca mais ia me curvar a ele. Nunca mais ia obedecer, porque ele falava que ele mandava em mim e ele era meu dono. Sim. Eu sempre falava isso pra você, né? Sim. Que era o seu dono. Sim, sim. Tanto que ele colocou só o nome dele, né? Sim, fez questão, entendeu? Era tudo do jeito dele, ele que mandava. E quando eu falei para ele que eu não ia mais obedecer, que eu fiz uma promessa, falei para ele, eu fiz uma promessa que se minha filha nascesse com saúde e eu conseguisse chegar até o final da gestação com ela bem, e ela nascesse com saúde, eu não ia mais me curvar a você, não ia mais te obedecer. Porque ele falava que eu tinha que obedecer ele, né? E a minha filha caçula nasceu, graças a Deus, com saúde, nasceu bem, né? Passei por toda aquela fase, amamentei com uma mais velha também, cuidei tudo. Só que as coisas foram piorando. Ele começou a me ameaçar, falava que eu tinha que obedecer ele, porque se eu não obedecesse ele, ele ia me largar. Ele ia me largar e eu ia perder as meninas. Nossa, ameaçou tirar as filhas de você. Ameaçou. E o que ele falou, ele cumpriu, né? Ele cumpriu, porque ele fez alienação na cabeça das duas, né? Aí desde então, quando eu resolvi não obedecer mais ele, né? Porque ele me envolvia também, ele queria me envolver no meio da putaria, que ele era da putaria, né? Ele fazia coisas em casa de swing, sabe? Fazia orgia. E ele queria me levar também. Aí queria obrigar você. Exatamente. Essas coisas bem ele baixas. Ele chegou a fazer mesmo, convites assim pra você? Eu tenho até vergonha de falar, coisas bem baixas mesmo. Você como esposa dele, ele te convidava para ir para
Pra orgia. E ele já me levou já, entendeu? E ele me ameaçava, falava, se você não me obedecer, eu vou te largar, que não sei o quê, me ameaçava, me xingava. Minha filha mais velha já viu os xingamentos dele baixos no celular, falava, mãe, quando ela viu aquilo, ela ficou assustada também, quando ela viu os xingamentos dele, né? Xingando com palavras horríveis. Ela falou, nossa, mãe, você não merece isso. E quando você chegou aí num local desse de orgia, assim, obrigada? É. E como foi pra você chegar num lugar desse, assim? E ele falava que se eu não fizesse o que ele queria, ele teve uma vez que eu fui lá em São Paulo, e ele falou, ele até brigou, me xingou lá, e na frente de outras pessoas, ele falou que se você não fizer o que eu quero, você vai voltar a pé. Meu Deus. E aquilo me deu um desespero, ali começou a me dar sabe quando começa a te dar um pânico, Uhum. né? Sim. Que você vê que Você a tava situação encurralada, é né? pior, entendeu? Situação horrível. Então, desde então, né, aqui o relacionamento também Só foi piorando. horrível, só piorando. Então, o seu relacionamento foi marcado por agressões verbais, físicas e psicológicas. Diretamente tinha isso, né? Direto. Né? Era cotidiano a situação. Todo tipo de agressão sexual também. Tanto é que no boletim de ocorrência, tem boletim de ocorrência desde lá de São Paulo. Né? Você tem vários boletins contra ele. Vários boletins. E quando foi que você teve a coragem de falar, não, vou romper isso da minha vida? Então, foi quando eu quis cumprir a promessa que eu fiz com Deus, que eu falei, se minha filha nascer com saúde e nascer bem, eu nunca mais eu vou me curvar a esse cara, eu nunca mais vou obedecer a ele, né? E quando eu comecei a fazer isso, ele começou a me enfrentar e falou, então eu vou embora, a gente vai se separar. E ele falava que eu tinha que tingir o cabelo de vermelho, a imposição dele voltar, ele foi para 14 morar na casa do pai dele, e a imposição dele para ele voltar, morar em casa, voltar para a família, era que eu tinha que tingir o cabelo de vermelho, pintar a unha de vermelho, usar roupa sexy, vestido curto. Meu Deus. Minha filha mais velha sabe disso. Já contei toda a história para ela. Entendeu? E ela chegou e falou isso para ele, né? E ele não pensa que ele se sente envergonhado com tudo isso que ele fez, não. Ele falava para minha filha mais velha, as mulheres com quantas ele me traiu. Ele falou para minha filha mais velha isso. Falou isso pra filha? Com quantas ele me traiu, que não sei o quê. Falava coisas absurdas que uma filha não tem que escutar isso. E qual foi a pior agressão que a senhora passou na mão dele? Olha, foram essas agressões que eu já fui parar no hospital. A senhora foi pro hospital? Fui parar no hospital. De tanto que ele bateu na senhora? Eu já fui parar no hospital. Tem foto com isso, tá? No processo também. E toda essa violência que ele me fez, tudo, eu passava a vida com medo, sabe? Com medo. E o que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Que ele falou que se eu não obedecesse mais ele ia fazer tudo que ele fez e ele fez. Alienação na cabeça das duas. Ele me tirou tudo, me deixou sem nada. Ele me tirou o convênio, entendeu? Ele me tirou os 2 carros que a gente tinha. Entendeu? Fez alienação na cabeça das duas. Na caçula, então, meu Deus do céu. A caçula me xinga. Me xinga. E ela era grude comigo, a caçula. As meninas hoje estão com quem? A guarda é minha. A guarda é sua. Sim. Uma menor e a outra é maior de idade. A outra maior, a outra mora com... E está contigo também, acompanhou a realidade. Mas a outra não quer morar com ele, porque ele tem outra mulher lá, que ele se envolveu. Inclusive, ele usou essa mulher aí para fazer alienação na cabeça da minha filha caçula. Né? Se fazendo chamando a minha filha caçula, chama ela a madrasta de... Essa mulher, ela fez de tudo também. Ela entrou num processo um processo lá para me prejudicar, mentindo. E eu fui na delegacia da mulher na defensoria, provei que era mentira dela, entendeu? Que ela já era amante do cara já. Entendeu? E há quanto tempo a senhora está separada dele agora? 2 anos e meio. Acho que já deu 3. Já deu uns 3 anos já. E esses que ele saiu de casa. Que ele saiu da casa. Quando ele retornava, porque depois que ele foi, ele ia lá várias vezes, né? Pra ficar me sondando, pra ficar
vigiando para ficar vendo o que que eu fazia da minha vida, o que que eu não fazia, né? Então, esses 3 anos ele não te deixou em paz. Você separou, mas não deixou Sempre, você em paz. sempre perseguição, sempre perseguindo, me seguindo atrás no Uber, ele me seguiu de moto, sabe? E aí eu comecei depois disso, eu comecei a fazer o tratamento com psiquiatra, tô tomando remédios, né? Remédio até para dormir, né? O negócio é sério. E a minha filha, também mais velha, começou a passar com psicólogo, porque ele começou a ameaçar ela. Meu Se Deus. você ficar do lado da sua mãe, eu te tiro tudo. E ele tirou Sempre mesmo. na ameaça Ele tirou. financeira. Ele tirou, ele não ajuda, ele só foi obrigado a pagar pensão, porque eu coloquei advogada, que é a minha advogada hoje. É, eu coloquei advogada para ele pagar a pensão, porque nem assim ele queria, e mesmo assim ele entrou com recurso para não pagar a pensão. E depois da separação, a senhora procurou a delegacia especializada de atendimento à mulher, procurou medida Sempre, sempre protetiva. passei por reuniões também, lá com as psicólogas, na CEAM, A né? senhora tem Passei medida por lá, protetiva? tenho medida E ele não protetiva. tem respeitado essa medida Não, nunca protetiva. respeitou. Nunca respeitou, já usou tornozeleira. Ele já usou tornozeleira, porque Sim, ele quebrou a medida, foi preso, colocou tornozeleira e mesmo com a tornozeleira né? estava desrespeitando. É, E agora parece que ele está preso. sim, sim. E o que foi que levou ele agora a ir para cadeia? Foram perseguições, né? Perseguições, xingamentos. Ele me xinga, ele fala mal de mim pra todo mundo, me xinga de nomes horríveis, vagabunda E ele te procura para poder ficar te xingando e te ameaçando? Olha, não porque eu evito ao máximo, Uhum. né? Quando eu vejo o carro dele por perto, eu já nem desço, subo. Então ele tá sempre rodeando sua É, casa. eu subo, eu já nem desço. E você teme pela sua vida? Diante desse quadro de perseguição? Ah, sempre temi pela minha vida. Todas as agressões que ele me fez, tudo que ele fez, todo o histórico, que já não é mais segredo pra ninguém, porque eu sempre falei do que eu passei com ele. Depois que eu falei que eu não ia mais me curvar a ele. E ele falava, se você expor o que acontece na nossa intimidade, a Larissa, ele falava, não conta pra Larissa. Se você expor e alguém saber, a Larissa souber, também acabou. Aí você vai ver, ele falava. E ele cumpriu exatamente com o que ele falava, com o que ele me ameaçava. Que E desses ele quer 20, me tirar da casa. a casa que a senhora está é de vocês, quando vocês estavam casados, só ficou com a casa. E ele quer Hum, tirar só de lá. É, quando eu vim pra cá, a gente reformou a casa. Mora lá há 3 anos. Porque a casa não tinha nada, né? A casa era bem, O bem. resto ele tirou tudo e E não a gente ajuda a senhora em reformou. nada. Só com a pensão, porque a advogada foi em cima, né? Para ajudar com Já a lei pensão. obrigou que É. pagasse. Mas eu fiquei muitos meses sem ele ajudar em nada. A minha filha pediu, não ajudava, não. Eu tive que vender um monte de coisa dentro de casa. E ainda com ele ameaçando, ainda falando que não era para vender. Que era dele e que minha filha mais velha e eu ia sair prejudicada depois porque ele ia descontar. Então, mesmo separada, a senhora ainda vive um Um tormento ainda. tormento. Sempre, desde a separação. Desde quando eu parei de obedecer ele, né? Que ele falava sempre que eu tinha que obedecer ele, que ele era o dono. Quando eu parei de obedecer ele, aí começou o inferno na minha vida. E ele foi preso quando agora? Ai, foi semana passada, né? Semana passada foi Semana preso? passada. Tava rodeando a senhora também. Semana passada. Desrespeitou a medida protetiva. Sempre, né? Né, lá na esquina também a polícia já pegou ele lá. Já, sempre rodeando de madrugada, sempre vigiando. Ele fazendo aquela pressão, sabe? Ó, de medo, sabe? Onde eu fico sempre. Ah, meu coração acelera, eu tomo remédio controlado. E por isso Entendi. que eu passo até hoje. E o que a senhora pede hoje para a justiça dentro de toda essa situação que a senhora passou e vem passando? Olha, que, que a justiça seja feita, né? Porque de tudo que ele fez e todas as mentiras que ele fez também, que ele levou não contei esse caso, que ele levou a minha filha caçula 4 vezes na delegacia da infância para fazer boletim contra mim, entendeu? E que eu sou uma mãe agressora. Até isso ele foi capaz de botar na cabeça da minha filha. Sendo que eu nunca bati nas minhas filhas. A mais velha mesmo já falou isso já
em processo lá no psicossocial do fórum. Ela já falou isso. A minha mãe nunca bateu em nós duas. Foi falado. Muito pelo contrário, nele, que é o agressor. Só que ele fez isso para me prejudicar, né? Porque eu estava rodando como motorista de aplicativo e a Uber me bloqueou por causa desses processos que ele, esse BO que ele não para de fazer BO contra mim. Para poder Ele usa a prejudicar menina você. caçula para isso. Para ir lá na delegacia da infância. E é BOzinho assim, sabe? Ai, minha mãe ficou brava comigo. Minha mãe ficou brava porque eu não quis fazer lição. Minha mãe não sei o quê. Minha mãe, sabe? Essas coisas. Entre outro, de prejudicar mesmo. É. Meu E já Deus. houve até resposta da justiça falando, olha, a mãe não houve nenhum crime aqui, a mãe não cometeu nenhum crime aqui, só que ele não desiste, ele não para, ele vai lá, ele continua, ele não se preocupa com a cabeça das meninas. E do que a senhora já passou, que foi bastante grave, né? E a senhora conseguiu estar saindo da situação e saiu também por conta da separação, que a senhora poderia passar para outras mulheres que estão passando nesse exato momento que a senhora já passou? Olha, o que eu posso falar é que mulheres que passam por violência de todos os gêneros que eu passei, que não aceite isso, que eu sei que é difícil porque eu passei por isso, né? Mas que procure sair fora. De algum jeito, depois, é até estranho eu falar isso, né? Depois de 21 anos de casado, que eu tive coragem de sair fora, né? Que as mulheres não se submetam mais a esse tipo de violência, porque isso ataca o psicológico, é, dá transtorno, sabe? É difícil. Para retomar a vida, não é fácil. E o que a senhora acha que pode ter sido um fator assim que pesou para a senhora não ter saído antes dessa situação? Ah, é, por as ameaças e também pela condição, né? Ele nunca me deixou trabalhar, nunca me deixou trabalhar fora. E quando eu falava isso para ele também era uma outra briga, entendeu? Minha filha mais velha já presenciou isso, também presenciou tudo, né? E ele me ameaçava muito porque eu não, vai trabalhar, você vai fazer o quê? Você não sabe fazer nada. Vai trabalhar, cuida de casa, cuida das meninas, entendeu? Então ele me prendeu o máximo que ele pôde me prender para mim não conseguir depois, não conseguir sair dessa situação. Foi um relacionamento extremamente abusivo, né? E possessivo também, né? Possessivo, Ou a senhora quer colocar mais alguma coisa conturbado, que foi horrível. a senhora acha que Olha, era isso mesmo. E hoje eu só quero tocar minha vida, quero paz e não quero mais nenhum tipo de contato com esse cara. graças a Deus, diante de tudo que a senhora falou, que a senhora não aconteceu coisas piores, né? Sim, Que foram relatos pesados que a senhora nos passou aqui. sim, Obrigado pelo depoimento, pelo relato da senhora, tá? E a gente espera que tudo venha dar certo, venha dar bem e que ele possa pagar aí porque ele fez e vem fazendo aí, tá? sim. Assim nós Obrigada. encerramos então aqui mais um depoimento no Top Media News, dessa vez com 28 anos, perdão, passado pelo companheiro.